E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma nova pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Começo com a pergunta do Rinaldo Vinícius. Pelos primeiros jogos, tanto de Cruzeiro, Vasco e Botafogo, quem você vê mais na frente, tanto em elenco quanto capacidade para poder subir para a Série A? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Eu acho interessante a gente fazer essa análise, né, de início de temporada de cada um dos times, porque nenhum dos três está muito bem, tá? Cada um até o momento jogou 6 partidas na temporada. O Cruzeiro de Felipe Conceição ganhou 2, empatou 2 e perdeu 2, marcou 5 gols e sofreu 4. O Vasco de Marcelo Cabo, nas mesmas 6 partidas, ganhou 1, empatou 3 e perdeu 2, marcou 7 gols e sofreu outros 7. E o Botafogo de Marcelo Chamusca, nos mesmos 6 jogos, ganhou 2, empatou 3 e perdeu 1, fez 9 gols e tomou 3. As 3 equipes já jogaram pela Copa do Brasil e todos se classificaram, tá? O Botafogo se classificou com facilidade, uma goleada por 5-0, inclusive é isso que faz o Botafogo ter essa diferença de saldo, né? Já o Cruzeiro e o próprio Vasco sofreram pra caramba e passaram só com empates pela força do regulamento. Deixando bem claro que eu tô fazendo esse vídeo antes da rodada do fim de semana, então pode ser que quando você assista, Botafogo e Vasco já tenham jogado, o Cruzeiro não, a gente só volta a jogar na próxima quinta-feira porque o Campeonato Mineiro deu uma parada. Mas eu acho que os 3 times fizeram boas escolhas no que diz respeito a comando técnico. Eu acho que o Marcelo Cabo, o Chamusca e o Felipe Conceição são caras bons para a Série B, bem adaptados, que tem uma forma de jogar que é bem condizente com a disputa da competição, né? Porque eles já treinaram times e conseguiram ou subir ou ficar muito perto disso anteriormente. Mas entre os 3 clubes eu acho que o que melhor se reforçou até agora foi o Botafogo, tá? Acho que o Rafael Carioca, lateral esquerdo, é muito bom. Eles trouxeram o meia do Ceará, o Ricardinho, que eu gosto bastante. O Pedro Castro, que estava no Avaí, que eu até coloquei naquela lista no final do ano passado, né? Como jogadores que eu acho que seria interessante o Cruzeiro buscar. Acho que o Pedro Castro cairia muito bem nesse time do Cruzeiro. No caso do Vasco eu tenho dúvidas, tá? Porque o Vasco buscou, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, que pode até dar uma enganada no estadual, mas no final das contas a gente sabe que jogador que ele é, né? Tem o Hernando, zagueiro, que eu acho que é até um bom zagueiro, mas que não vive aí o melhor momento da sua carreira. O Zeca, lateral, é um cara que apareceu muito bem lá no Santos, né? Depois teve dificuldades para se firmar em outros clubes. E assim, esses jogadores que o Vasco está trazendo não são baratos, então às vezes eu acho que o Vasco está, de certa forma, repetindo erros que o Cruzeiro cometeu na temporada passada, mas enfim, se o Vasco está feliz com isso e acha que é acerto, não é da minha conta, não sou eu que vou meter a minha colher. E acho que o Cruzeiro fez algumas apostas que até agora não trouxeram um bom resultado, mas, por exemplo, não tem como dizer que o Marcinho não foi uma boa contratação, porque foi o melhor meia da última Série B. Caras como o Matheus Barbosa e Alan Ruschel também foram bem na última Série B e a gente espera que melhorem seu desempenho, porque o início aqui no Cruzeiro não foi bom. Algumas contratações como a do Brock, a do Felipe Augusto, essas a gente falou na época que não traria. Mas também acho que de alguma forma podem ser peças úteis. O Bruno José, que chegou recentemente ao Cruzeiro, acho que é um bom jogador e é um cara que pode se firmar como titular. Enfim, eu acho que os 3 times se reforçaram bem dentro das suas propostas, só que eu acho que nesta temporada especificamente, o Botafogo e o Vasco estão fazendo melhor que o Cruzeiro uma coisa que é usar a categoria de base. E o Cruzeiro de alguma forma colocou na cabeça que não subiu na temporada passada por causa dos garotos, o que é uma grande de uma mentira. É só analisar as escalações da última temporada que a gente verá isso, e poucos dos destaques que o Cruzeiro teve na última temporada foram justamente jogadores da base, né, que foram lançados numa fogueira e conseguiram sobressair. Então eu acho que os 3 têm condição de subir. Acredito que não vão subir os 3 juntos, tá? Acho que vai subir um ou 2 deles, os 3 juntos acho muito difícil, mas espero que o Cruzeiro suba. Inclusive, se fosse para fazer uma projeção polêmica nesse momento da temporada, né, que claro, é muito cedo, eu acho que a chance é maior de não subir nenhum dos 3 do que de subirem os 3 juntos, tá? Mas assim, é claro que pelo tamanho dos clubes e tudo mais, seria legal se os 3 subissem, tá? Eu realmente não tenho nada especificamente contra Botafogo, muito menos contra o Vasco, né? Eu gosto do Cruzeiro, não
gosto do resto todo, mas enfim, não tenho nada assim que vou torcer contra esses clubes particularmente. E aí é aquele negócio, gente, camisa não ganha jogo. Vão subir os 4 times que fizerem o melhor trabalho e que conseguirem melhor resultados na Série B, tá? O desempenho no campeonato estadual define alguma coisa na Série B? Não, mas dá indícios da forma de jogo e tudo mais, e esses 3 times já mostraram aí nesse início de temporada que tem muito trabalho para fazer até conseguir fazer um bom campeonato e até subir para a Série A, tá? Então assim, acho que os 3 estão num estágio muito parecido. Dos 3, o que eu acho que se reforçou melhor é realmente o Botafogo, mas tá tudo em aberto, o futebol brasileiro é imprevisível, daqui a pouco algum desses clubes manda o técnico embora, alguém pode fazer alguma contratação, algum jogador jovem pode se revelar e se tornar uma peça importante, enfim, tá tudo muito cedo pra gente traçar grandes prognósticos, mas até agora, entre os 3, eu acho que o que tá mais adiantado no processo é o Botafogo. O Gustavo Antônio pergunta: você entende que se o Jadson, que foi vendido pro Bragantino, ainda estivesse no Cruzeiro, ele poderia ajudar o time principalmente na intensidade de jogo, que é defendida no discurso do Felipe Conceição? Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim, acho que o Jadson era um jogador bem adequado para ser esse volante pelo lado direito, que está sendo uma posição que a gente está tendo muito problema, né? Porque o Matheus Barbosa não se firmou, o Jadson não consegue se firmar, então a gente ainda não achou o cara certo. E o Jadson, como tem uma experiência, né, jogando como meia aberto, como meia central, inclusive na base do Cruzeiro, acho que ele poderia jogar muito bem por ali, tendo uma sequência como esse meia de chegada no ataque. Só que como a gente sabe, essa não é uma possibilidade. O Jadson entrou com processo contra o clube, né, porque o Cruzeiro não pagava salário, enfim, teve a negociação, foi pro Bragantino, vida que segue. Mas se fosse possível, num cenário ideal, eu acredito que ele casaria muito bem sim nessa função ali. Infelizmente não tem como, né, muito mais até por incompetência do nosso clube mesmo, que não fez o básico, que era pagar um salário de um jogador que era 20, 25 mil reais, e infelizmente a gente perdeu um ativo por isso. A grana que a gente recebeu pela venda dele foi muito baixa, né, coisa aí de 3 milhões de reais mais ou menos, que é o suficiente para tipo pagar um mês de folha salarial, e a gente já cansou de falar sobre isso, como o Cruzeiro gere muito mal as suas revelações da base, e se a gente tivesse uma gestão mais cuidadosa, a gente conseguiria arrecadar muito mais dinheiro com esses jogadores, né? Mas enfim, o Cruzeiro tem muita dificuldade nesse processo e infelizmente até a torcida tem parcela de culpa nisso, porque prefere sempre criticar o jogador jovem do que o medalhão, né? O consagrado é sempre protegido. O Márcio José pergunta: os jogadores que levaram o Cruzeiro na justiça em uma venda futura, o Cruzeiro tem direito a alguma coisa? Márcio, obrigado pela pergunta. Aí cada caso é um caso. Por exemplo, a gente acabou de falar do Jadson, né? No caso do Jadson especificamente, no acordo que o Cruzeiro fez com o Bragantino, foi noticiado que a gente ficou com 20% de uma negociação futura. A mesma coisa existindo sobre o Fabrício Bruno, por exemplo, que também entrou na justiça contra o Cruzeiro e foi parar no mesmo Red Bull Bragantino. O Cruzeiro tem ali um percentual 20% de uma futura negociação. Já no caso do David, por exemplo, que entrou na justiça contra o Cruzeiro no ano passado, né, até o Ederson também, no caso desses não foi feita nenhuma composição e o Cruzeiro não tem nada dos direitos econômicos deles. Agora, em todos esses casos e em qualquer outro atleta, se for um jogador que passou pelo Cruzeiro até os 23 anos, em caso de uma transferência internacional, tem aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, né, que destina 5% da negociação para todos os clubes que formaram o atleta. Então, por exemplo, o David, que eu acho que chegou ao Cruzeiro com 22 anos, se ele ficou do Cruzeiro 22, 23, se ele for vendido para um clube do exterior, o Cruzeiro recebe uma beiradinha correspondente ao prazo que ele ficou no clube, entendeu? No caso do Fabrício Bruno, o Cruzeiro recebe, além dos 20%, uma parcela maior, porque o Fabrício Bruno ficou muito tempo no Cruzeiro durante a sua formação, né? E assim vale para qualquer outro jogador, entendeu? O próprio Ederson também, o Cruzeiro recebe uma beiradinha, né? Assim como o Desportivo Brasil e todos os outros clubes que formaram. O Luca Ramos pergunta: qual leitura você faz do Bruno Vicentim? Luca, obrigado pela pergunta. Eu acho que o grande trabalho do Vicentim no Cruzeiro foi na época que ele trabalhou na base. Porque quando ele pegou a base do Cruzeiro, a situação era muito pior, era uma zona. Inclusive, jogadores que estavam no Cruzeiro tinham ali 10% de direito econômico do clube. Um bom exemplo é o próprio Lucas Silva, né, que foi completamente fatiado na época da gestão do Perrella. E aí, quando ele se destacou, o Cruzeiro não ia ganhar basicamente nada, conseguiu ainda receber alguma coisa na venda do Real Madrid, porque o Cruzeiro impôs ali que recebesse metade do valor, né, e os donos dos direitos econômicos dividissem o resto ali da forma que ficasse mais adequado para todo mundo. Então eu acho que o Vicentim fez um ótimo trabalho nesse sentido. Se eu não me engano, foi a partir dele que todo jogador da base do Cruzeiro tinha que ser pelo menos 50% ou 60%
60% do clube, e isso foi uma coisa muito importante, porque o Cruzeiro revelou uma galera que pode não ter se tornado aí jogadores de topo no futebol, né? Por exemplo, Mike, Alisson, o próprio craque Elber, mas são jogadores que conseguiram servir ao mercado do futebol brasileiro. E categoria de base não existe só para formar o craque, ela existe para formar o craque, o bom jogador, o jogador útil, né? Então eu acho importante aquele trabalho que foi realizado ali, mas quando o Vicentinho trabalhou no futebol profissional, eu, por exemplo, acho que ele cometeu muitos erros de avaliação. Jogadores que vieram até por intermédio dele, por pedido dele, não funcionaram bem. Eu lembro até do caso do Pisano, né? Que foi um jogador que eu também achei que daria certo. Acho que boa parte das pessoas que já tinham visto ele jogando acharam, né, que ele conseguiria vingar no futebol brasileiro, mas não conseguiu fazer nada com a nossa camisa. Então, assim, o Bruno Vicentim cometeu erros, cometeu acertos. O fato dele ter uma briga notória com o Itair Machado faz, inclusive, a gente ter uma visão de que ele parece ser uma pessoa de bem. E quando viu a podridão que estava virando aquele ambiente do clube, né, ele rachou fora, largou o Cruzeiro, foi virar empresário de jogadores, né? E, inclusive, ele e o Sérgio Santos Rodrigues parece que não tem uma boa relação, e por isso que teve aquele episódio de uma certa perseguição da diretoria do Cruzeiro aos meninos lá, como por exemplo o Pedro Bicalho, que é agenciado aí pela empresa do Vicentim. Teve, por exemplo, o caso do Paulo Zagueiro, né, que poderia ter ido embora do Cruzeiro, mas acabaram fazendo ali uma composição e renovou o contrato no final da temporada passada. Então, assim, eu não tenho no Bruno Vicentim a figura de um cara que tenha de alguma forma atrapalhado o Cruzeiro. Eu acho que cometeu alguns erros, como todo mundo que trabalha no futebol comete, mas foram erros tentando acertar. Não tenho um conhecimento pessoal da figura dele, tá? Pra ser bem sincero, eu conversei uma vez com o Bruno Vicentim na vida, que foi quando eu segui ele no Instagram, né? Porque eu sigo muitas pessoas ligadas ao Cruzeiro ali no Instagram, e quando eu segui ele me respondeu, ele falou que já tinha assistido os vídeos e tudo mais em algum momento, e nesse momento a gente trocou uma meia dúzia de palavras e nunca mais, tá? Então, assim, é um cara que eu vejo como alguém que tentou ajudar o Cruzeiro, e que se essa diretoria não fosse tão focada no próprio ego, ele poderia ajudar até mais. Mas infelizmente é mais um desses endinheirados cruzeirenses que a diretoria fez questão de afastar do clube, até porque essa diretoria, infelizmente, ela preferiu se aliar com as pessoas que destruíram o clube do que com as pessoas que poderiam nos ajudar a tirar desse buraco financeiro. O Breno Barbosa pergunta: quando o Fábio era goleiro de outros clubes como Atlético Paranaense e Vasco, ele alguma vez já tomou gol do Cruzeiro? Breno, obrigado pela pergunta. Eu fiz uma breve pesquisa aqui e identifiquei que sim, o Fábio já jogou contra o Cruzeiro, foram 5 partidas, todas elas com a camisa do Vasco da Gama, tá? Pelo Atlético Paranaense não. E alguns dados interessantes aí desses jogos, que foram entre 2002 e 2003, é que em todos os jogos o Fábio levou gol, tá? E o Vasco, né, representado pelo Fábio, não ganhou nenhuma partida. Foi 1 empate e 4 vitórias do Cruzeiro. O primeiro jogo foi no Brasileiro de 2002, o Cruzeiro ganha por 4-0 do Vasco, com gols aí de Marcelo Ramos, Paulo Miranda, Fábio Júnior e Alessandro Cambalhota. Aí na Copa do Brasil 2003, o Cruzeiro ganha o primeiro jogo do Vasco por 2-1, com gols de Aristizábal e Alex. E na volta lá em São Januário tem um empate por 1-1, o gol do Cruzeiro é marcado pelo Alex. No Brasileirão daquele ano, o Cruzeiro faz 4-1 no Vasco no Mineirão, são 3 gols do David e 1 do Edu Dracena. E no segundo turno do mesmo Brasileiro, o Cruzeiro ganha do Vasco por 1-0 fora de casa, com gol do Márcio Nobre. Então acho que com todos os defeitos que o Cruzeiro tem, o Fábio deve olhar pra trás e falar assim: acho que eu fiz uma boa ideia em vir pra cá, porque toda vez que ele jogou contra o Cruzeiro ele não foi muito feliz, né? Porque foram 4 derrotas e no único jogo que não perdeu, que foi esse empate por 1-1, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, né? Porque o Cruzeiro tinha vencido o jogo de ida. O Marcos S. pergunta: você acha que se um possível projeto de clube-empresa for aprovado, o Cruzeiro seria um bom time para grande investimento à la Manchester City? Porque apesar da nossa dívida, ela convertida para euros não é um valor tão alto. O que acha? Marcos, obrigado pela pergunta. Eu acho que o grande problema nesse caso não é realmente a questão da dívida, tá? Porque se o pessoal do Grupo City quiser investir em algum clube aqui do futebol brasileiro, se eles quisessem, por exemplo, investir no Cruzeiro, dinheiro não é problema para essa moçada. R$1 bilhão para eles, cara, é mamão com mel, tá? Isso aí é fichinha. A questão é, por que que um desses grandes clubes, dessas grandes empresas, não teria interesse em investir num clube do futebol brasileiro? Porque não há retorno, né? Quem faz um investimento espera um retorno. E o futebol brasileiro, ele não dá um retorno financeiro em exposição de marca, nem nada do tipo. Porque fora do Brasil, pouquíssima gente assiste o futebol brasileiro, tá? Então, assim, nós não temos uma liga forte. Se algum dia isso mudar, pode até ser que esses grandes clubes, essas grandes empresas,
queiram investir também. E aí alguém pode questionar, pô, mas o pessoal do Grupo City investe nos clubes tipo do Uruguai, clube da Austrália, né? Tem um clube da Bolívia também, mas são realidades muito específicas e normalmente tem a ver com ligação com empresários. Por exemplo, o cara que é ligado ao Bolívar parece que é um camarada que já tem umas ligações até meio assim, né, controversas com pessoas que têm ligação lá com o Manchester City, com os sheiks lá também. Então nunca é uma questão de apenas um projeto esportivo. E eu particularmente nem acho que seja tão legal assim você associar a sua marca, a sua história, né, a esse tipo de empresa, a esse pessoal que tem um histórico aí também bem controverso ligado a questões de direitos humanos e tudo mais, né? E eu sei que nesse momento que o Cruzeiro tá todo ferrado de grana, parece que qualquer um que vier com grana, né, é a solução para todos os problemas. Mas eu não sei até que ponto vale a pena a gente vender a alma para esse tipo de grupo financeiro, digamos assim. E para fechar, o Sidney Rodrigues pergunta: você é do time, se o Sorin fosse titular em 2009, teríamos vencido a Libertadores? Sidney, obrigado pela pergunta. Não, eu não sou desse time, até porque, para quem não lembra do Sorin jogando pelo Cruzeiro em 2009, ele estava com inúmeros problemas físicos para jogar qualquer jogo, inclusive partidas do Campeonato Mineiro em que ele jogou, ele não conseguia terminar a partida. Realmente o Sorin de 2009 não era nem perto daquele Sorin de 2002, né, que ficou muito marcado. Tem gente que fala, né, pô, mas o Sorin e o Verón, né, que tinham problemas pessoais entre eles ali, poderiam sair na porrada os dois serem expulsos. Nesse sentido, se isso acontecesse, né, talvez aquela final teria um rumo diferente, porque sem o Verón eu tenho certeza que o Estudiantes não teria virado aquele jogo, né? Ele foi o grande jogador deles ali, o grande mentor intelectual daquela virada, e é claro que contou também com muitas falhas do nosso sistema defensivo. Então eu acho que no fim das contas, se o Sorin tivesse jogado aquela partida decisiva, o mais provável é que aquela bola nas costas que o Gerson Magrão tomou, ele também tomaria, e às vezes o tamanho da idolatria que a gente tem por ele hoje teria sido um pouco abalada, né? Por uma falha que nos tirou ali o tricampeonato da Libertadores, que infelizmente não veio até hoje e só Deus sabe quando é que virá, né? Porque a gente hoje tá bem longe dessa realidade. Acho que a história foi escrita como tinha que ser mesmo, cara. Paciência, perdeu, é a gente se recuperar enquanto clube e tentar voltar lá para ganhar essa terceira conquista, tá? Então, na minha opinião, o Sorin naquele jogo ali não teria feito grande diferença, porque aquele Sorin de 2009 já era um jogador que sofria demais com a parte física e que não conseguia mais render em alto nível. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!